Presidente, deputados, deputadas, aqueles que nos acompanham. No dia de ontem, presidente, foi retirado da ordem do dia dessa casa o projeto, o PDC 1290, que tem origem na representação brasileira do Mercosul e que trata do protocolo de Montevidéu. Eu não vou fazer aqui nenhum exagero. Se trata do Pacto de Varsóvia do Mercosul. Por que eu estou falando do Pacto de Varsóvia? Vamos voltar um pouquinho na história. O Pacto de Varsóvia ele foi constituído lá em 1955, na Europa Oriental, existia a velha União Soviética, e era um pacto de amizade entre os países da antiga Cortina de Ferro, e que tinha como objetivo, os objetivos sempre aparentemente são bons, manter a paz e a cooperação entre os países da antiga União Soviética. No fim, para que serviu? Ele serviu para 3 episódios muito tristes. O primeiro, já em 56, quando, na Hungria, houve uma tentativa de mudança de regime, denominada de Revolta Popular Anticomunista, que foi abafada pelas tropas do Pacto de Varsóvia, através da Rússia e dos seus satélites. Depois, algo muito lembrado e muito conhecido, principalmente da esquerda brasileira, que foi a famosa Primavera de Praga, quando houve, pelas tropas russas, a invasão da Tchecoslováquia e se abafou uma revolta estudantil na velha Tchecoslováquia. E, por fim, em 1981, o Pacto de Varsóvia foi usado pela última vez para abafar a tentativa de Lech Walesa, quando tentou criar o movimento Solidariedade, que, aliás, dá nome a um partido que tem assento nesta casa. Eu digo isso porque, curiosamente, esse acordo do Mercosul tenta preservar a democracia, só que usa de instrumentos ditatoriais, autoritários e intervencionistas, e quebra a nossa Constituição. A Constituição brasileira, no seu artigo 4º, presidente, é muito clara. Diz aqui que a República Federativa do Brasil deve se determinar pela autodeterminação dos povos, pela não intervenção e pela solução pacífica dos conflitos. O que diz esse Pacto de Varsóvia do Mercosul, inspirado lá pelo bolivarianismo do Chaves? Ele tem origem lá em 2011, e, de certa maneira, ele nasce numa contraofensiva para aquele episódio onde o parlamento do Paraguai destituiu o Lugo. E o que diz, então, o documento que querem que nós venhamos a aprovar no parlamento brasileiro? Primeiro, uma das medidas, fechar de forma total ou parcial as fronteiras terrestres, suspender e limitar o comércio, o tráfego aéreo, marítimo, as comunicações e o fornecimento de energia, serviços e abastecimento. Adotar sanções políticas diplomáticas adicionais, ou seja, é uma medida de absoluta força. Diz e propõe na preservação da democracia no bloco do Mercosul, mas oferece um instrumento que pode colocar as tropas brasileiras e de outros países para sufocar qualquer tipo de modificação, de autodeterminação de regime, de povos, de países que nós deveríamos respeitar e respeitar a nossa Constituição. Senhor presidente, o protocolo afronta a Constituição brasileira, mexe com os princípios democráticos da nossa Constituição e deve ser rejeitado. Presidente, não é o que peço para o protocolo do Mercosul, para o acordo de Montevidéu, para que ele não se transforme no Pacto de Varsóvia bolivariano do Mercosul. Não, não ao Foro de São Paulo e aos seus filhotes ditadores da América Latina.